80% dos vendedores acabam perdendo vendas por isso. Existem algumas pesquisas internacionais feitas com times de vendas de diversos ramos que mostram esta realidade, triste realidade. Muitas vezes o seu time de vendas, líder, está perdendo vendas porque não sabe neutralizar objeções. Às vezes você não sabe neutralizar objeções e por isso está perdendo vendas. E o que eu quero mostrar aqui para você nesse vídeo é uma verdade sobre objeções que pouca gente te fala, que pouca gente te ensinou a lidar com essa realidade, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Primeira coisa, objeções. Você já sabe o que são objeções, eu não quero perder tempo com isso. Se você não souber, eu vou deixar aqui um card de um vídeo que eu falo sobre objeções, que são os nãos do cliente, são os impedimentos que o cliente coloca. Bom, uma das coisas que eu entendi como vendedor, porque afinal de contas, apesar de diretor aqui da Performance Máxima, nós acabamos fazendo venda o tempo todo, A gente atende clientes, a gente apresenta proposta, a gente fecha negócios aqui também. Então, uma das coisas que é importante você entender e que eu utilizo bastante, que me ajuda a neutralizar objeções, ela está relacionada à origem da objeção. As objeções, elas geralmente têm duas origens. Ou uma origem técnica, mental, raciocínio, ou uma origem emocional, certo? Assim como você já deve ter ouvido, o nosso cérebro dividido em duas partes, Um lado mais racional, um lado mais emocional. E venda, você só fecha uma venda quando você consegue atingir os dois hemisférios do cérebro e convencer os dois hemisférios do cérebro a levar de você. Geralmente o esforço do vendedor está em se fazer alguém confiável e também alguém relacional, alguém que seja legal de se falar, porque eu só abro as minhas necessidades com quem eu gosto, com quem eu tenho simpatia, e eu só dou meu dinheiro para quem eu confio, certo? Então é necessário esse equilíbrio. E as objeções, elas vêm também dessa dinâmica entre técnica e emoção, entre matemática, lógica e emoção, certo? Então o que é legal a gente entender? As objeções, elas têm origens diferentes e elas se apresentam de forma diferente, e é por isso que muitas vezes você não consegue neutralizar a objeção porque você não presta atenção na origem dela. E aí por isso você acaba usando a técnica, só que a técnica tem pouco efeito persuasivo. E aí quando eu falo de técnica, eu estou falando de algumas que já existem no mercado. Você pode neutralizar uma objeção devolvendo ela em forma de pergunta, você pode neutralizar uma objeção reforçando benefícios, você pode neutralizar uma objeção refazendo a sua proposta de valor, entregando mais valor do que aquilo que você já estava mapeado. Enfim, existem algumas técnicas de neutralizar a objeção e você vai potencializar elas quando entender essa questão. Bom, as objeções de origem técnica, de origem lógica, de origem matemática, geralmente se apresentam com dados, fatos e números. Vou te dar um exemplo. Às vezes você está apresentando um projeto para um cliente ou apresentando a sua proposta para o cliente e o cliente fala assim, puxa vida, o teu metro quadrado está mais caro do que o do teu concorrente. Ou então, olha, realmente o teu tempo de entrega está maior do que o concorrente. Entendi, mas o teu orçamento ficou mais caro porque este material aqui está mais barato no concorrente. Então ele traz um fato comparativo, certo? E aí ele coloca essa objeção para você, dizendo, olha, esse aqui é um dos motivos de eu não fechar um negócio contigo. Quando tem fato comparativo, quando tem número, geralmente é uma objeção lógica. Ele achou alguma proposta mais barata, ou pelo menos no julgamento do cliente, ele achou um produto semelhante ao seu, um serviço semelhante ao seu, mais barato. Então ele apresenta isso para você como uma objeção. Outra objeção lógica é quando ele começa a dizer os nãos, tecnicamente falando, do porquê que ele não gostou daquela tua proposta, ou daquele produto que você ofereceu, ou daquele serviço que você quer prestar. E aí ele fala, olha, esse aspecto do teu produto não é legal, ou então esse aspecto da tua proposta não ficou boa para a minha realidade. Então ele traz algum aspecto específico. Essa é uma objeção lógica. Isso tem muito quando você apresenta uma mudança de fornecedor para uma indústria, por exemplo, ou para qualquer outro negócio, especialmente nas vendas B2B. Então essas objeções
lógicas, essas objeções mais técnicas, se apresentam de forma técnica. Qual que é o problema? O problema é que, quando a objeção é técnica, não adianta eu querer fechar a venda ou neutralizar essa objeção de maneira emocional, porque não é esse o problema. E tem muito vendedor que, quando a objeção técnica se apresenta, ele tenta ir para um lado do tipo: não, mas veja bem, o nosso relacionamento vai ser muito bom. Não, mas veja bem, o nosso atendimento aqui é muito bom. Não, mas veja bem, porque eu fui muito legal para você ao montar essa proposta. E obviamente que eu estou exagerando aqui, né? Mas o vendedor, ele acaba indo para o lado mais emocional e não neutraliza a objeção de fato. Certo? Ah, mas o que você não gostou desse produto, né? O que não funcionou para você nessa proposta? Isso também é emocional. Então, se o cliente traz uma objeção técnica, eu preciso neutralizá-la de forma técnica. Vou te dar um exemplo. Olha, eu não gostei do projeto que você apresentou porque o metro quadrado dele ali não ficou num preço legal. Poxa, eu compreendo. E aonde foi que você achou um metro quadrado, né, de comparação? Qual é o projeto que você tem? Qual é o preço que você tinha imaginado? Você precisa mergulhar na objeção técnica do cliente, fazendo perguntas para que ele exponha um pouquinho melhor essa questão. Agora, muitas vezes a objeção pode se apresentar de maneira emocional. E a objeção emocional, ela se apresenta normalmente como um juízo de valor. Certo? O que é um juízo de valor? O cliente, ele apresenta uma objeção com base na sua opinião e não necessariamente em algo técnico. Por exemplo, não gostei muito. A própria objeção tá caro, sem qualquer outra referência. Certo? Quando ele não fala, tá caro comparado com isso, tá caro comparado com aquilo, né? Quando o cliente fala, não era bem isso que eu queria. Quando o cliente fala, tá ok, eu vou dar mais uma pensadinha nessa proposta. Ou quando é B2B, nós vamos levar para uma reunião para conversar, a gente tem algumas dúvidas ainda com relação a isso. Então, quando o cliente apresenta suas dúvidas ou suas questões, já mais ligado à opinião, ele está te apresentando uma objeção emocional. Aí sim, objeções emocionais você neutraliza procurando entender se elas não são técnicas disfarçadas, né? Mas aí você coloca benefícios do teu relacionamento, do teu atendimento, benefícios do teu produto, benefícios do projeto, para que o cliente entenda, poxa, ele realmente está brigando por mim, ele está, né, a fim de me ajudar nessa questão. Então, o que é importante você entender, e esse vídeo aqui, né, ele vai servir justamente para te dar essa técnica. Você precisa desenvolver a capacidade de enxergar qual é a origem da objeção. É uma objeção técnica, ele está realmente com alguma questão, né, com relação ao meu produto, ao serviço, ao projeto que eu estou apresentando para ele que não combinou bem, né? Ou ele está com uma objeção emocional, ele está inseguro de fazer o negócio, ficou alguma dúvida, o benefício não está claro. Eu, sabendo dessas duas origens e identificando elas, consigo usar as técnicas contidas nos processos, nos métodos, nos livros que eu já li, ou até mesmo nos vídeos da Performance Máxima, que tem vídeo nesse canal, como eu já deixei o card aqui, vou deixar ele de novo aqui para você dar uma olhadinha. E já te convido também, se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber vídeos como esse, né, importantes para o seu dia a dia de vendas, importantes para o dia a dia da orientação da sua equipe. Toda vez que sair, você com o sininho ativado vai receber um aviso de que tem vídeo novo. Beleza? Então, objeções, origem emocional ou técnica, como é que eu neutralizo ela? E lembre-se, toda venda ela sai depois de neutralizar objeções, certo? Geralmente, a venda sai depois de neutralizar a quinta objeção, mas a maioria dos vendedores desiste na primeira. Não seja a maioria, sai da média, que eu tenho certeza que você vai ter. Não só vai ser um vendedor excelente, como vai conseguir construir uma equipe excelente de vendas. Vai para cima!